Oi, nesse vídeo eu vou ensinar para você o que são bancos de dados no SQL, um modelo que está ganhando força, especialmente depois dos anos 2000, e empresas como a Amazon e Facebook reconheceram seu uso para lidar com os mais variados tipos de dados. Primeiramente, um comparativo entre SQL, uma linguagem utilizada nos SGBDs mais famosos do momento, e o NoSQL. A linguagem estruturada, linguagem de consulta estruturada em tradução livre, ou SQL, é uma linguagem usada por modelos relacionais, aqueles que têm como base tabelas, com linhas e colunas. É um modelo padronizado, o que significa que, independente do seu SGBD, por exemplo, MySQL, Postgres, vão ter comandos básicos que foram convencionados que vão funcionar independente de qual você esteja usando. Como eu coloquei aqui, a consistência da informação é o seu forte, diferentemente do NoSQL, que tem como principal foco a flexibilidade. Ele surgiu num contexto de não SQL, com esse peso de substituição, oposição, e agora vem sendo ressignificado para Not Only SQL, uma alternativa para o que já existe, sendo usado em aplicações bem específicas, especialmente naquelas que exigem um retorno bem rápido, como Big Data e Real Time, aplicações que exigem realmente esse tempo crítico. Aqui eu coloquei os tipos de bancos no SQL. Eles podem ser grafos, que roubam um pouco da estrutura de dados, essa formação com nós, e vértices, que são os relacionamentos. Temos aqui também documentos, que vai ser o foco da aula de hoje, quando a gente for migrar lá para o Mongo e eu mostrar para vocês como é feito cadastro, alteração. Ele é feito em formato JSON, que basicamente usam as chaves marcando início e final, e tem aqui o conteúdo, eu vou explicar também mais aqui para frente como a gente chama isso, mas esse aqui é um documento. Temos também colunas, que podem ser com diversos tipos de colunas em cada linha. Então, uma linha pode ter um número variado de colunas. Aqui, como eu disse, a flexibilidade é um forte. Então, você não precisa necessariamente ter os mesmos campos para todos os seus documentos. Você pode ter campos específicos para uma pessoa específica, você quer colocar um atributo específico, você pode fazer isso. E o chave-valor, que é como se fosse uma tabela, apenas com dois campos, uma chave e um valor. E aqui vamos falar mais aprofundadamente das particularidades desse paradigma orientado a documentos. Bom, aqui eu vou explicar como a gente chama. Em SQL, nós temos os databases. Aqui também. Aqui temos o database teste, com as collections, 13 collections, que no caso seriam as tabelas, se a gente fizesse essa analogia. E aqui, nesse documento, nós teríamos as linhas. Cada documento seria uma linha em uma tabela no SQL. E cada um desses campos aqui, que são as chaves e valor, eles seriam as colunas. Então aqui nós temos uma coluna, caso levando para o SQL, com first name, uma com last name e assim por diante. As relações aqui no NoSQL, mais especificamente no Mongo, que é o que eu vou tratar, elas podem ser de 1 para N, como elas podem ser de N para N. Aqui nós temos dois modelos. Um que é em um documento único, ou seja, eu consigo armazenar várias relações que poderiam estar separadas, poderiam ser uniformizadas, caso a gente estivesse falando da modelagem relacional, mas aqui nós colocamos tudo junto no formato de um array. Ou a gente pode fazer essa referência, que remonta muito ao SQL, que é colocando o ID, que é gerado automaticamente dentro do Mongo, dentro da outra tabela, entre muitas aspas. Porque aqui nós não temos conceito de tabelas, nós temos as collections. Bom, como eu já dei bastante spoiler, nós vamos trabalhar com o MongoDB. Ele é open source, orientado a documentos. Eu achei uma interface muito fácil de usar, apesar de que você tem como usar também por linha de código. Eu vou mostrar inicialmente como fazer pela própria interface, que acaba sendo muito fácil, você consegue aprender bem rapidinho, e esse é o intuito dessa aula. Então, vamos lá para a parte prática. A modelagem que eu tomei como base para fazer esse projeto foi essa, retirada do vídeo que eu coloquei link aqui na imagem, que
tá um pouco sem resolução, mas eu também vou deixar na descrição. E eu só queria destacar aqui que para fazer uma tabela de clientes, a gente precisou criar outras tabelas adicionais de endereço, telefone e se a pessoa é jurídica ou física. Isso tudo se deve ao fato da normalização, que não acontece no NoSQL, vocês vão ver com o decorrer da amostragem. Caso você não tenha o Mongo instalado, mas queira baixar para acompanhar essa aula, é só você ir no seu navegador e digitar por MongoDB Download. O primeiro link aqui da comunidade, só scrollar a tela. Eu baixei com as configurações que já vieram aqui, mas você pode escolher caso tenha alguma alteração aí. Depois que o executável tiver baixado, é só seguir com Next, Next, Next. E para abrir, pesquisar aqui por MongoDB, que vai aparecer a interface gráfica, que é a que eu vou utilizar. Quando abrir aqui, ele vai sugerir uma porta padrão, que também é a que eu vou usar. Só apertar em Connect e pronto, tá aqui. Ele já cria 3 databases padrões, que a gente não vai mexer nisso. Então eu vou criar aqui o meu novo database, só apertando nesse maisinho aqui no canto. Eu vou dar o nome de e-commerce. E você tem que também colocar o nome da sua primeira coleção, que fazendo um paralelo com o SQL, como eu já citei, seria a sua primeira tabela. Vou colocar aqui cliente. E aí você só dá o create database. E pronto, tá aqui a sua nova database com a sua tabela de clientes. Para adicionar os dados, você tem 2 opções. Ou você insere um documento manualmente aqui, eles abrem tipo um terminalzinho para você, ou você pode importar. Eu vou mostrar aqui os dois para inserir. Ele já dá um ID padrão, não confunda com chave primária estrangeira, não é isso, é só um identificador. Eu não vou mexer com ele, vou só acrescentar aqui mais campos. ID, então eu vou colocar um nome também, que vai ser Cibele, e vou colocar idade, 19. Pronto, vou inserir. E aqui tá a minha primeira linha aqui inserida. Vou aqui importar também para vocês verem como faz. Eu já deixei os arquivos prontos, mas eu vou deixar aqui o link do repositório para que vocês possam ver como é que está estruturado. Vou só selecionar aqui o meu arquivo e importar. E aqui ele criou os outros objetos. Vocês estão vendo que tá bem diferente, então eu posso deletar esse meu registro aqui simplesmente apertando em remover document na lixeirinha e confirmar aqui no delete. Pronto, já deletou. Se eu quiser fazer uma pesquisa, aqui também já dá um jeito, já explica para você que é só você colocar um campo, uma coluna e o seu respectivo valor. Então, por exemplo, se eu quiser encontrar alguém com o nome, ele até reconhece aqui como um atributo válido, nome Cibele. E botar aqui em find, tem que colocar as chaves, esqueci. Quando você não colocar certinho, ele não vai liberar o botão para você clicar. Então agora que tá certo, find não tem resultados porque não tem ninguém chamado Cibele. Mas se eu colocar alguém chamado João, é para aparecer o nosso registro do João aqui com seu e-mail, com seu telefone. Vocês estão vendo que é um array, porque ele é um documento embutido em que eu não faço referências, eu coloco tudo dentro dele mesmo. E para criar novas coleções, eu posso apertar aqui no mais, ao lado de e-commerce, que é o database que eu estou movimentando agora. Eu vou criar produtos e uma outra coleção chamada pedidos, que vai ter esse relacionamento entre clientes e produtos. Para povoar, é o mesmo processo de adicionar data e importar, que eu já deixei pronto com os objetos que eu queria inserir. Pedidos eu tenho apenas 2 registros de um mesmo cliente, mas eu vou mostrar para vocês como eu posso alterar. Aqui, produtos, eu tenho meia esportiva Nike, luvas Nike, chuteira Adidas e meia esportiva Adidas. Aqui com seus respectivos preços de compra, descrição e quantidade de estoque. Já nos pedidos, eu tenho o ID do cliente que realizou esse pedido, o status, os itens comprados, que são um array com referência
para os produtos, o ID dos produtos. Para editar, você pode apertar na caneta de edição e modificar qualquer campo que você ache necessário. Por exemplo, eu vou trocar de andamento para sucesso. Mas vamos dizer que eu escrevi errado por alguma razão. E agora eu quero modificar novamente. Eu posso apertar 2 vezes em cima e vai abrir o mesmo prompt para edição. E agora eu vou colocar sucesso escrito corretamente. E dar o update e tá tudo certo. Eu recomendo que vocês explorem a ferramenta. Ela é bem intuitiva, bem minimalista. Você pode ordenar, você pode projetar. Tem outras abas aqui que eu ainda não explorei, mas recomendo que vocês façam isso. Espero que essa aula tenha ajudado. Se ajudou, deixa um like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!